Fala, galera. Falar sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais do Vem Segue-me dessa semana, que é relacionada a Salmos. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esqueça aí de dar aquela curtida e também de compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Tá? Então, compartilhe com seus amigos, isso é bem importante. E não deixa de se inscrever também no canal. É super importante que você faça isso, porque o YouTube começa a ver esse vídeo como uma coisa assim importante para outras pessoas poderem conhecer, beleza? Somente esse conteúdo de hoje que eu acho assim que é um conteúdo fantástico, né? Na verdade, eu fiquei aqui pensando, eu conseguiria gravar um vídeo essa semana. Eu dei uma parada aqui rapidinho para poder gravar esse vídeo aqui, passar alguma coisa para vocês do que eu preparei. Para a gente conhecer um pouquinho aí dos Salmos, né? O que são os Salmos? Quando a gente para pensar sobre isso, muitas vezes a gente pensa esses salmos como poesia, né? Como algum tipo de hino ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que é o livro de Salmos, na verdade? Eu peguei aqui da definição lá no Guia de Estudo das Escrituras o que significa esse livro. Então, o livro de Salmos é uma coleção de hinos, súplicas e louvores poéticos da antiga Israel. E o livro de Salmos, então, pode tocar os alunos, as pessoas, né? E fazer eles pensar em maneiras de como eles podem adorar o Senhor, pedir sua libertação e agradecer por sua ajuda. Então, na verdade, o livro de Salmos ele tem três objetivos maiores: para que possamos adorar o Senhor, pedir sua libertação e agradecer por sua ajuda. Então, são alguns motivos pelos quais nós temos o livro de Salmos. Sim, os Salmos, na verdade, ele inclui os Salmos de Davi e os demais salmos de outros autores. Entre eles, um deles chamava Asaf, que é o Salmo 50, 73 a 83, e Emã, que é o Salmo 88. E tem outros também salmistas que são meio que desconhecidos. A gente não tem informação sobre muitos salmistas, né? A gente tem informação sobre esses três aí: Davi, Asaf e Emã. Esses salmos eles foram provavelmente escritos entre os anos 1000 a 500 anos antes de Cristo, então aproximadamente nessa época. Salmos é o livro do Velho Testamento mais citado lá no Novo Testamento, inclusive por Jesus Cristo. Nenhum livro do Velho Testamento é mais cristão em sua essência ou mais plenamente atestado como tal pelo seu uso do que o livro de Salmos. Qual a importância do livro de Salmos para a gente, né? Ele é dado como o livro de maior potência cristã, né, em sua essência. O livro de Salmo ele está dividido em 5 seções principais. A gente tem lá 5 seções principais que são: a primeira é Salmos, capítulo 1 a versículo 41. O livro de Salmos começa com uma contraposição entre as coisas de Deus e as que não são de Deus. Alguns desses salmos falam da importância de confiar em Deus e não em coisas terrenas, e nos lembram de que não devemos temer, pois Deus está conosco. Outro salmo nos lembra de que Deus julgará nosso coração e de que devemos buscar a misericórdia dele. Essa é a primeira divisão do livro de Salmos. Salmos de 1 até o capítulo 41. Nós temos também Salmos capítulo 42 a 72. Então, temos 30 unidades aí, né? 30 capítulos, em que esses capítulos podem ser resumidos na seguinte frase: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um salmo lembra que devemos entregar nossos fardos ao Senhor em todos os desafios e todas as provações. Um outro salmo nos incentiva a esperar pacientemente em Deus em todas as coisas. Então, esse é o segundo tipo de salmo que nós temos. Temos ainda Salmos 73 a 89. Esse é o terceiro tipo, né? A terceira divisão. Esses salmos abrangem vários temas e muitas vezes descrevem Deus como juiz que pode repreender os juízes terrenos e destruir os inimigos de Israel. Então, nesses salmos, o rei Davi fez um apelo a Deus para que nos ensine seu caminho a fim de podermos caminhar em verdade. Então, esse foi o terceiro tipo de salmo. Temos o quarto tipo de salmo, que se encontra em Salmos 90 a 106.
Muitos desses salmos nos incentivam a louvar o Senhor, lembrar-nos dele e lembrar que a vingança pertence somente ao Senhor, né? E declarar sua glória e servi-lo com alegria. Temos também agora o último tipo de salmo, que é o Salmo 107 a 150. Então, esses salmos afirmam que os filhos são herança do Senhor e que eles são uma bênção eterna para os pais, que são justos. O salmo perto do fim do livro contém uma súplica sincera para que o Senhor nos livre e nos proteja do mal e das práticas violentas dos homens iníquos. Nós temos algumas coisas que são bem importantes sobre os salmos, né? Primeira coisa, eles são com um convite para que possamos confiar no Senhor. A gente precisa ter isso em mente quando estamos lidando com os salmos, né? Eles são convites para que possamos confiar no Senhor. Segunda coisa, são palavras que descrevem o Senhor. Muitas vezes nos salmos, a gente vai ver palavras ali que estão sendo usadas para poder descrever o Senhor. Palavras também que são usadas que descrevem paz, força e outras bênçãos que ele oferece. E também nós temos palavras que descrevem aqueles que confiam no Senhor. São algumas coisas que nós podemos ver aí nos livros de Salmo. E aí eu separei alguns salmos assim que são bem especiais para a gente normalmente e que são bem clássicos, né? Por exemplo, lá em Salmos 1, versículo 1, 2 e 6, é o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Uma linguagem interessante que acontece nos livros de Salmos é que o Senhor usa a palavra sua lei em referência às Escrituras, né? Então aqui ele fala, né, que bendita é aquela pessoa, né, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, nas Escrituras. E na sua lei, ou seja, nas Escrituras, medita de dia e de noite. Medita nas Escrituras, não somente estuda as Escrituras, mas medita sobre elas, né? Então ele dá esse conselho aqui para a gente nesse salmo. E ele fala: bem-aventurado aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que evita caminhar de acordo com o que os ímpios falam, né? As pessoas pecadoras ali nos conduzindo, ou seja, evitar esse caminho. Ele dá uma bênção aqui, ele deixa uma bênção para a gente, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, as bênçãos que os justos podem receber são grandes, e o Senhor conhece isso. Mas ele também sabe que o caminho dos ímpios é um caminho que vai levar, infelizmente, né, levar as pessoas a perecerem. Esse é um salmo lá em Salmos 1. Temos um outro salmo bem interessante também lá no capítulo 23. E esse daqui é um dos mais clássicos, né? A gente pode ver. Inclusive, esse salmo aqui é o tema da nossa aula de hoje, que é sobre o Senhor meu pastor, é. E até tem um hino na igreja que fala sobre isso, né? O Senhor meu pastor é. E aí a gente tem alguns versículos aqui, versículo 1 a 4. E eu acho que essa é uma das partes que eu mais me prendi aqui durante a aula dessa semana. Que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente. Como é que o Senhor já guiou a nós, já guiou você e cuidou de você enquanto você confiava nele? Como é que o Senhor já fez isso na sua vida? Eu acho que esse é um dos versículos mais importantes para a gente, na questão de ver o quanto o Senhor se preocupa conosco, o quanto o Senhor realmente está preocupado em nos
ajudar em nossa vida. Eu gostaria até de compartilhar com vocês essa tela aqui, que fala exatamente o que o presidente Holland está falando aqui para a gente. O presidente Holland está falando o seguinte: precisamos de um pastor, porque por inocência ou por ignorância, mas às vezes conscientemente, e em contrário a conselhos recebidos, cada um se desvia pelo seu caminho e, como consequência, anda desgarrado. Arrastamo-nos aqui e dissipamos acolá. Vamos isto e mordicamos aquilo, até olharmos para o alto em algum momento e percebemos que estamos perdidos ou prestes a ser destruídos. Percebemos que nós, ou alguém que tenha relação conosco, fizemos algo estúpido ou errado, ou que em geral é a mesma coisa. Percebemos que precisamos urgentemente de ajuda. Estamos com problemas e procuramos desesperadamente por nosso pastor, o nosso defensor, o nosso salvador. Eu gosto muito dessa parte porque ele mostra para a gente aqui por que será que nós precisamos de um pastor? Por que termos um pastor é tão importante? Né? E ele deixa bem claro aqui para a gente, nós precisamos de um pastor porque ou por inocência ou por ignorância, mas às vezes conscientemente nós nos maltratamos ou maltratamos outras pessoas, né? E muitas vezes nós julgamos outras pessoas as quais nós não deveríamos julgar. Ou às vezes nós julgamos a nós mesmos de uma maneira que nós não deveríamos nos julgar também. Então, é bem importante nós pensarmos um pouquinho sobre essa questão de o quanto nós precisamos de um pastor, de alguém que não vai é, dar coice nas pessoas, né? Por assim dizer, mas é uma pessoa que vai realmente proteger. E é esse o papel do Salvador. E aqui fala uma outra coisa interessante sobre isso, que eu pude pegar também. Antigamente, as únicas ferramentas de trabalho de um pastor eram uma vara e um cajado. Então, ele continua falando aqui nesse discurso, né? A vara era uma arma pequena e robusta, semelhante a uma clava, usada para defesa e para afugentar intrusos. Nas mãos de um pastor que soubesse usá-la, essa vara, na verdade, era um objeto que transmitia a ideia de força e poder. O cajado, por outro lado, né, era maior e mais leve, geralmente como uma das pontas terminada em forma de gancho, usado para resgatar ovelhas perdidas. Mais do que a vara, o cajado está associado tanto na arte quanto na mitologia ao pastor e seu constante cuidado. Tudo no que diz respeito ao cajado transmite a ideia de segurança e cuidado. Interessante isso, né? Tudo que tem a ver com o cajado transmite a ideia de segurança e cuidado. Nas Escrituras, ele é uma grande ferramenta usada para o resgate e redenção. Em nossa vida, precisamos ser defendidos e também resgatados. Precisamos do uso da vara e precisamos do uso do cajado. De uma forma ou de outra, estamos vulneráveis. Seja em confrontos ameaçadores ou no simples viver rotineiro, somos abençoados e protegidos pelo cuidado constante de Deus. A tua vara, né, a vara dele, do Senhor, e o teu cajado nos consolam. Eles podem nos proteger. Uma das coisas que eu pude aprender aqui bastante sobre isso é sobre a questão do uso da vara e do cajado, né? É interessante notar sobre isso. O que a vara e o cajado têm em nossa vida. E essa vara e o cajado relacionado ao Senhor e como ele pode nos proteger e nos consolar, né? Capítulo 26, eu peguei alguns outros salmos aqui também, versículo 2, 3 e 11. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Esquadrinha minha mente e meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Mas eu ando na minha integridade. Resgata-me e tem piedade de mim. Aqui ele faz um pedido interessante, porque tem a ver com a questão de autoavaliação. Examina-me, Senhor. Põe-me à prova. Esquadrinha a minha mente e meu coração. Porque eu tenho andado na verdade.
mas eu ando na minha integridade. Resgata-me e tem piedade de mim. Olha que coisa interessante, que coisa sublime poder falar sobre isso, né? E isso tem muito a ver com Alma 5 também, quando lá em Alma 5, Alma está falando sobre a questão de autoavaliação também, né? Então, uma das coisas que nós vemos aqui, pedindo para o Senhor realmente nos avaliar, nos examinar, nos pôr à prova, né? Colocar numa posição reta a minha mente e o meu coração. E essa é uma das coisas que nós podemos ver nesse Salmo 26. Salmo 27, olha lá no versículo 1, 14, 1 e 14. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Espera no Senhor, sê corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui a gente tem aquela confiança que a gente pode ter no Senhor, né? Espera no Senhor. Ser corajoso, Ele vai te dar forças, né? A quem eu devo temer se eu espero no Senhor? Então, de quem eu vou ter receio se eu espero, se eu tenho a minha confiança na proteção que o Senhor pode me dar? Lá no capítulo 28, Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. De novo, né? Falando sobre a importância do Senhor ser a nossa força, ser o nosso escudo, a nossa proteção. E olha que interessante, o Senhor confiou o meu coração. Nele confiou o meu coração, né? E fui socorrido por ele. Ou seja, esses capítulos mostram exatamente essa questão da proteção que o Senhor pode nos dar. Proteção sublime que o Senhor pode oferecer para a gente. E é essencial sabermos disso, né? Está lá no capítulo 46, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. 7 a 11, basicamente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Selá, o nosso refúgio, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações ter feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Acai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De novo falando da questão de proteção. E ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus. Né? Confiança que nós precisamos ter em saber que existe um Senhor perante todas as outras coisas. E todos esses salmos que eu pude relatar aqui para vocês, todos eles têm a ver com a questão de Jesus Cristo, né? A questão de nós sabemos, de darmos importância ao Salvador. Quais sentimentos vocês tiveram a respeito do Salvador ao lerem esses salmos que eu pude comentar aqui com vocês? Por que esses salmos eles teriam sido significativos para os judeus que conheceram o Salvador? Quando você para pensar sobre os judeus, por que esses salmos que a gente comentou agora teriam sido significativos para eles? E por que esses salmos eles podem ser significativos para nós também? Pensem nisso, né? Quando vocês estiverem lendo os salmos, pense sobre quais sentimentos vocês podem ter sobre o Salvador ao lerem esses salmos. Então, esses sentimentos vão nos fazer lembrar o que esses salmos, né? O que essas escrituras têm de tão importante para nós. Lá em Salmos 2, versículo de 1 a 3, fala o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ser ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. A gente começa a ver aqui nesses versículos, eu vou até compartilhar com vocês essas páginas, porque para vocês poderem visualizar de uma forma melhor. E nessas páginas a gente começa a ver aqui de que forma que o Senhor ele é relatado aqui nos Salmos, né? Porque os Salmos eles fazem algumas profecias também ao que viria ser o Senhor.
lá no futuro, né? Que é o que a gente vê lá no Novo Testamento. Então, esses primeiros salmos aqui, salmos de 1 a 3, fala sobre isso. E a gente pode comparar esses salmos aqui com Atos, né? Olha lá, em Atos 4, versículo 24 a 28, é o seguinte, eu peguei aqui 27 e 28, né? Mas eu, assim, os mais principais, né? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, juntaram Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, a gente pegando esses dois salmos, as duas escrituras, Salmos, né, de 1 a 3, e Atos 4, de 24 a 28, a gente pode ver um paralelo ali. Uma profecia sendo feita lá em Salmos e sendo cumprida ali em Atos. Então, isso é bem interessante de notar, né? Em Salmos, a gente pode ver, então, essa relação entre escrituras também. Profecias que são feitas e o cumprimento dessas profecias. Eu trouxe algumas para vocês verem, né? Deixa eu compartilhar uma outra aqui com vocês. Compartilhando. Essa daqui está lá em Salmos 2, versículo 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Comparando essa escritura, né, com Atos 13, de 30 a 33, ó. Porém, Deus o ressuscitou dos mortos, né? E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais, a qual já Deus nos cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ele fala, eu hoje te gerei, né, em referência exatamente à questão da ressurreição. Uma outra escritura que a gente pode ver aqui relacionada aí a como nós podemos identificar isso, né? Tanto lá nos Salmos quanto lá no Velho Testamento e Novo Testamento. Aqui nós temos uma citação bem interessante do elder David Banner, e eu queria compartilhar com vocês também essa citação. Ela fala o seguinte: o coração transformado pelo Espírito Santo de tal modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Ele está falando aqui sobre a questão de nós termos mãos limpas e coração puro. É um dos temas que nós vemos em Salmos também. Ele fala, como foi o caso do povo do rei Benjamim. Ou seja, essa disposição para não ter mais a disposição, né, para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente, foi o caso do povo do rei Benjamim. E é uma responsabilidade que aceitamos também nós, hoje em dia, para o convênio. Essa poderosa mudança não é simplesmente o resultado do trabalho árduo e do desenvolvimento de mais disciplina individual, mas exatamente é a consequência de uma mudança fundamental em nossos desejos, nossos motivos, nossa natureza, graça, a expiação de Cristo. Nosso propósito espiritual é sobrepujar tanto o pecado quanto o desejo de pecar, tanto a sua mancha como a sua tirania. Quando a gente para pensar sobre isso, qual é a grande dificuldade, na verdade, que existe para a gente entre essa questão de prioridade, né? Esse propósito espiritual, que é sobrepujar o pecado e o desejo de pecar, né? Então, quantas vezes a gente para pensar que nós precisamos realmente ter mãos limpas e coração puro, né? E isso é uma poderosa mudança de coração que ele fala aqui nessa citação, né? Ele fala, não é somente o resultado do trabalho árduo, né? Mas é uma consequência de uma mudança fundamental em nossos desejos e motivos. Quantas vezes a gente parou para pensar sobre isso, né? Em nossas vidas. Tem uma outra citação aqui interessante falando sobre isso, continuando, né? Sobre esse assunto, que fala o seguinte: irmãos e irmãos, é possível que tenhamos mãos limpas e não sejamos puros de coração. Observem que mãos limpas e ser puro de coração são requisitos para subir ao monte do Senhor e estar em seu lugar santo. Gostaria de lembrá-los de que nossas mãos ficam limpas por nosso
por meio do processo de renúncia ao homem natural e sobrepujando o pecado e as influências maléficas em nossa vida por meio da expiação do Salvador. Nosso coração é purificado quando recebemos seu poder fortalecedor de fazer o bem e de tornar-nos melhores. Todos os nossos desejos justos e nossas boas obras, por mais necessários que sejam, jamais poderão produzir mãos limpas e coração puro. É a expiação de Jesus Cristo que concede o poder purificador e redentor, que nos ajuda a sobrepujar o pecado, e o poder santificador e fortalecedor que nos ajuda a nos tornar melhores do que jamais poderíamos ser, se contássemos apenas com nossa própria força. A expiação infinita é tanto para o pecador como para o santo que existe em cada um de nós. Olha só que legal a gente poder ver isso, né? A expiação é tanto para o pecador, porque ele precisa se arrepender, quanto para o santo que existe em cada um de nós. Né? Porque nós, para nos tornarmos melhores, nós precisamos do poder da expiação, né? Para nos purificarmos a cada dia, nos tornarmos mais perfeitos a cada dia. Nosso desejo sincero deve ser o de ter mãos limpas e coração puro. Esse é um convite que o Elder Bednar faz aqui para a gente. Tanto receber remissão de pecados dia após dia, como andar sem culpa diante de Deus. Apenas mãos limpas não será suficiente quando estivermos diante de Deus, que é puro e que, como um cordeiro imaculado e incontaminado, derramou livremente o seu precioso sangue sobre nós. Não alcançaremos um estado de perfeição nesta vida, mas nós podemos e devemos prosseguir com fé em Cristo pelo caminho estreito e apertado e progredir de maneira estável em direção ao nosso destino eterno. O padrão do Senhor para o desenvolvimento espiritual é o de linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são os passos que o Senhor gostaria que dessemos. Preparar-nos para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais na mortalidade e o objetivo de uma vida inteira. Não é o resultado de momentos esporádicos de intensa atividade espiritual. Irmãos, nessa aula aqui, principalmente nesse final, né, nós podemos aprender bastante sobre o Salmo 24, que é o Salmos 24, versículo 3 a 5, que fala: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Então nós tivemos um bálsamo aqui, essa citação do Elder Bednar, todo relacionado a esse salmo aqui. E é muito importante poder pensar um pouco sobre isso, né? E ver que, como ele falou aqui, o propósito principal da mortalidade não é resultado de um momento esporádico de intensa atividade espiritual. Momentos esporádicos, não é resultado disso, mas é um resultado de momentos intensivos relacionados a uma atividade espiritual. Irmãos, eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo de hoje e dizer que realmente eu sei que os salmos eles têm esse grande poder de fazer com que nós possamos reconhecer mais da mão do Senhor na nossa vida, né? Que possamos lembrar um pouquinho do que significa os salmos, né? E ver os salmos com aquele prisma, com aquele foco relacionado ao Salvador Jesus Cristo. Dessa forma a gente vai conseguir entender os salmos de uma forma um pouco mais eficiente e poder aplicar para a nossa vida, né? Isso que é o mais importante. Por isso que eu gosto de trazer citações para a gente, porque no meio dessas citações a gente consegue ver aí como nós podemos aplicar coisas que nós vemos nas Escrituras. E às vezes estão nas Escrituras, a gente não consegue entender como aplicar na nossa vida, mas no meio das citações dos profetas e apóstolos atuais, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Tá bom? Espero que
esse nosso bate-papo tenha ajudado você de alguma forma e possa ajudar a aplicar essas coisas em sua vida também, ok? Obrigado aí pela sua presença. A gente se vê então na próxima aula. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal também. Ok? Um grande abraço para você e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Tchau.